gente pode terminar. Mas então, agora começou a gravação e a Paula assume aí a condução da reunião, por favor. Boa noite, pessoal, tudo bem? Então, é uma grande, grande alegria a gente estar aqui essa noite, todo mundo aí, de alguma forma, interessado em discutir educação social, né? Eu sou a Paula, atualmente sou coordenadora do PCA, que é o Programa Multidisciplinar de Estudos, Pesquisa e Defesa da Criança e do Adolescente, da Universidade Estadual de Maringá. Trabalho com muita gente boa que está aqui, Thaís, Verônica, Luciane, Ana Paula, Rafael, enfim, a Renata, o Marcelo, estamos aqui com a equipe e estamos também, assim, muito honrados em receber hoje o educador Mário Volpi, que vai desenvolver a temática Educação Social no Brasil e os Direitos das Crianças e dos Adolescentes, mediado pela nossa super profa, a Verônica Miller, que ontem estava de aniversário, inclusive, se vocês quiserem parabenizar a Verônica, fiquem à vontade. Nós ficamos muito, muito empolgados, professor, quando a Verônica falou que você aceitou o convite, porque essa galera que te leu, né, conhece a história e ouve falar. Eu mesmo conheci a educação social com 17 anos e sempre o seu nome esteve por ali. Então, estou bem feliz. Muito obrigada, viu? E para a gente começar a noite bem, a gente vai ter aí uma apresentação, gravação, né, do grupo Meu Clown, que é liderado pelo Marcelo Polavito. Dá um oizinho aí, Marcelo. Uhum. Bom, e Olá. Você quer falar o release ou quer que eu fale? Eu acho que você fala, aí fica mais importante quando você fala. Coisa de palhaço, né, isso? Vamos lá. Bom, o Grupo Meu Clown é composto por artistas, pesquisadores e pesquisadoras, docentes, palhaços e palhaças, comprometidos com a excelência no campo ético e estético. A trupe desenvolve trabalhos voltados especialmente para crianças, com o compromisso de promover interação lúdica e gerar entretenimento sem subestimar os pequenos. Também propõe ações sociais por meio de uma abordagem artístico, lúdico, político-pedagógica, afinada com os princípios que fundamentam as práticas da educação social, realizada pelos integrantes do PCA, UEM. Muito obrigada, Marcelo, você sempre com a gente e sempre nos brindando com um pouquinho de... aí também. Alegria, viu? Os dois estão aqui, de outra, né? É a palhaça e o palhaço, a Renata e o Marcelo. Isso, vamos lá, Thaís. Queria tanto que você estivesse aqui, que essa noite eu nem dormi, tava pensando em você. Quando acordei, vi passarinhos na janela, vi que a vida é tão bela, porque você estava nela. E veja só, sorri, você está aqui. E você aqui só me faz sorrir. Fiz essa canção pra tocar o teu coração. E hoje cedo eu acordei, tirei a remela, fui correndo pra essa praça, ver se nela você passa. Olhei pro céu, tava armando um toró, não tive medo, veja só quanta vontade de te ver. E veja só, sorri, você está aqui. É você aqui, só me faz sorrir. Fiz essa canção pra tocar o teu coração. Você só me faz sorrir. Fiz essa canção pra ganhar o teu coração. Obrigada, Marcelo, Renata.
Depois o Marcelo ou a Renata, vou pedir para colocarem ali o link do Instagram do meu clown, eles fazem lives muito boas, muito legais, e também o link do YouTube, né, para o pessoal seguir aí, ficar mais por dentro da programação do meu clown. Bom, então vamos lá para a nossa discussão, né? Quem vai mediar a nossa discussão hoje é a professora Verônica Miller. Ela tem doutorado e pós-doutorado em Educação Social pela Universidade de Barcelona. Atualmente, ela é professora da UEM, do mestrado e do doutorado em Educação e membro do PCA, né? Ela também é presidente da ESMAR, que é a Associação de Educadores Sociais de Maringá, coordenadora da Rede Américas, da ONG Dynamo International Street Workers Network. Ela é membro da Comissão Local do Movimento Nacional de Meninos de Rua, né, da Comissão Local de Maringá, e autora de livros, orientadora de teses e dissertações sobre infância e educação social. E ela vai mediar a fala do professor Mário Volpe, do educador Mário Volpe, coordenador do programa Cidadania dos Adolescentes, do Unicef, no Brasil, formado em filosofia e com mestrado em políticas sociais. Ele foi educador social de rua e coordenou o Movimento Nacional de Meninos e Meninas de Rua de 1900 a 1995. Muito obrigada. Vamos lá, que tenhamos uma boa noite e muito aprendizado. Verônica, com você. Boa noite, pessoal. Boa noite todo mundo mesmo. É uma alegria enorme ver todo esse... Parece um jardim, né? Cheio de flores aqui, vendo tanta gente junto. E boa noite, Mário. Muito obrigada por aceitar nosso convite. E te ver e te receber me causa uma profunda emoção. Porque é um encontro com gente que é daquele tempo, né? Eu estou quase chorando. Porque o contexto agora está bem difícil, né? A gente está enfrentando o contexto nacional e mesmo latino-americano e até mundial, né? Com nazista chegando perto da gente, com retirada de direitos que tinham sido conquistados, com a dificuldade da gente se fazer entender nesse âmbito da educação social, que é por quem a gente quer lutar também, né? Então, não está nada fácil, e não importa, porque também não quer dizer que não tenha beleza em tudo isso, mas uma beleza enorme é a gente encontrar gente persistente. A característica do PCA nosso, da ESMAR, é que nós fazemos coisas que duram no tempo. O PCA tem quase 30 anos, o projeto Brincadeiras, que é nosso projeto principal com meninos e meninas em situação de rua, tem 24 anos de existência, é um projeto de extensão. A ESMAR já existe desde 2013 ou 12. E então nós estamos aí na luta, e encontrar alguém como você, que está na história, que é tão, tão, tão importante para a garantia de direitos das crianças e adolescentes, é mesmo uma honra e uma alegria. Então, bem-vindo, querido. Fica à vontade, você vai falar aí o quanto quiser, nós vamos organizando, anotando perguntas e logo a gente dialoga. Fica à vontade. Tá. Muito obrigado. Vocês aumentaram muito a minha responsabilidade aqui, mas eu vou tentar trazer algumas reflexões, né, sobre esse tema, mas com um cuidado aqui, porque como ele é um tema que ele saiu... Eu vou usar um filósofo que vocês já devem ter ouvido falar, do Cornelius Castoriadis, ou Castoriadis em francês, né? Que pensou muito as instituições sociais, o imaginário social e como essas coisas vão sendo construídas a partir de experiências práticas que se institucionalizam, que viram uma função pública ou uma função de caráter público desenvolvido por um sujeito ou por uma instituição. E ele, como ele também tinha formação de psicanalista, então ele ajuda a gente a entender que no movimento da sociedade, nas dinâmicas sociais, tem instituições, e aqui não pense na instituição formal, pense na coisa instituída, né?
que ela tem um momento instituinte, né? E ela tem um momento instituído, e que, às vezes, vai ficar mais fácil, tá? E que, às vezes, o instituído, né, não é resultado do instituinte. Vou explicar isso um pouquinho melhor para poder orientar a nossa conversa aqui. O movimento social criou essa figura do educador social. Ela nasceu dos movimentos sociais, né? O MST criou uma figura típica que depois ganhou um currículo, ganhou uma formalização, né? O movimento da saúde, né, criou essa figura também do educador social, que eles chamaram de agente comunitário de saúde, né? O movimento indígena criou a figura do educador indígena, não é? E o movimento que instituiu, depois que o movimento instituiu isso, quando isso deixou de ser instituinte, aquele processo que vai criando essa figura, vai desenhando-a, combinando dimensões pedagógicas com dimensões políticas, com dimensões técnico-profissionais, depois que ela ficou instituída, essa função, ela tende a se desligar do instituinte, daquele que a instituiu. E esse é um fenômeno muito perigoso, porque ela pode se desviar daquela função que ela originalmente foi criada, né? Porque como instituinte, esse movimento todo, ele era um movimento muito crítico ao Estado, né? Mas como você preserva essa característica crítica quando ele passa a ser um agente do Estado? Então, isso aconteceu muito claramente com o Conselho Tutelar, não é? O Conselho Tutelar, ele é um agente público pago pelo Estado, mas que ele tem que atuar quando o Estado não está atuando. Ele é um crítico do Estado. E se o conselheiro tutelar não for crítico do Estado, vai ser um péssimo conselheiro, né? O educador social de rua, por exemplo, ele foi contratado por muitas prefeituras, né? E muitas prefeituras acharam que o papel do educador social de rua era tirar os meninos da rua. Então, o instituído virou-se contra o instituinte. A instituição do educador social de rua não era a ideia de que fosse uma pessoa para fazer a limpeza das ruas, mas que fosse para educar a sociedade, para permitir a esse adolescente, a essa criança, a essa menina, a esse menino, que encontre o seu lugar na sociedade, né? De uma forma pedagógica, progressiva, respeitando o processo de cada um. Então, veja bem, eu trouxe esse filósofo aqui porque ele foi muito interessante em analisar isso. Quando eu falo a palavra educador social, nós todos aqui que somos instituintes dessa função pública, nos ligamos num imaginário político, revolucionário, de contestação, de alguém que vai ajudar a mudar a realidade e proteger os direitos de uma determinada população. Mas quando eu olho para o instituído na sociedade, o imaginário social deles está focado numa visão funcionalista, né, de acomodação social, de uma pessoa que vem resolver o problema que a sociedade não quer resolver, né? Tem que tirar essa população da rua, tem que cuidar desses meninos que estão presos, tem que cuidar desses catadores de papel que andam com essas carroças e cavalo pela rua, enfeiando a rua. Então, os dois processos, né, eles são movidos por atores sociais muito diferentes e com expectativas sociais diferentes. Então, quando a gente vai fazer esse debate agora, né, nós temos que prestar atenção no contexto que nós estamos vivendo, que é muito provável que uma parte da sociedade, né, não tenha essa história de que a educação social de rua foi instituída como um processo de intervenção na realidade para mudar essa realidade a partir dos próprios sujeitos, e não a partir da intervenção do educador. Tá? Vou explicar melhor. O que faz o menino sair da rua não é a ação do educador social de rua,
É a prática social dele que gera no adolescente o desejo de construir um outro projeto de vida que não faça da rua o principal espaço de sobrevivência. Então, essas questões que parecem um pouco filosóficas, elas vão repercutir quando a gente vai para essa regulamentação da educação social de rua, elas começam a repercutir numa expectativa de que esse profissional precisa ter X competência, né? Então, quem acha, por exemplo, que esse educador, a parte mais importante dele é ser esse agente público, crítico, criativo, e que vai ajudar a questionar a sociedade, quem acha que isso é mais importante, se foca nisso, né? E esquece da outra parte do conteúdo, que é a formação técnica, profissional, as competências, as capacidades, né? A complexidade da tarefa. Então, o que faz parecer quem olha o debate de fora? É que tem um grupo que só está pensando na complexidade da tarefa e que está defendendo, por isso, uma formação de ensino superior, e um outro grupo que foca na história anterior do sujeito, que a prática social dele é a coisa mais importante, e por isso o ensino médio seria suficiente para esse educador. Então, nesse contexto atual, essa discussão, ela fica perdida, porque ambos precisam reconhecer as duas competências como complementares, né? E é essa a dificuldade que eu tenho de discutir já fiz essa discussão com diversos grupos, porque no final vem uma visão utilitária, não é? E só com a visão utilitária de gerar um campo de trabalho para determinados profissionais, a gente não vai resolver o problema, porque o problema é mais complexo, né? Ele trata de um processo instituinte que chegou num lugar, hoje, e que precisa ser reinstituído. Tá? Vocês desculpem usar essas palavras, mas é que eu quero deixar bem claro que esse momento de crise que o país atravessa, ele demanda uma reinstitucionalização do educador social. É uma reconstrução desse papel, porque hoje o educador social é muito mais importante do que era há 25 anos. Tá? Porque há 25 anos, o educador social, ele foi produzido dentro de uma tendência de democratização, de novas figuras sociais, novos atores sociais, novos movimentos. Então, ele pegou uma onda que foi fácil de navegar nessa onda. Fácil assim, sendo generoso, não foi tão fácil assim, mas a oposição, por exemplo, a gente que fazia o Movimento Nacional de Meninos de Rua, tinha muito mais gente que nos apoiava do que nos criticava. Tinha muita gente que nos criticava, né? Mas eu não saí um dia da rua de fazer um trabalho de educação social de rua sem receber um elogio. Mas recebi muita crítica também. Mas estava ali, as pessoas, nossa, que fantástico, mas vocês vieram para a rua só para fazer uma roda de capoeira com os meninos? Nossa, que bonito esse trabalho que vocês estão fazendo, alguém tem que se preocupar com esses meninos. Então, você tinha essa pessoa e tinha o cara que falava, mas vocês ficam aí dando bola para esses marginal, aí depois eles estão tudo assaltando aqui a nossa loja, a nossa farmácia. Então, tinha os dois, né? Eu hoje acho que a gente corre o risco de ter mais gente crítica do que gente que apoia, porque a sociedade se tornou, infelizmente, né, conservadora nesse aspecto, né? Toda essa visão meritocrática, que se você quiser, você alcança, né? É uma visão que ela desconstrói toda a nossa ideia de processo de luta por direitos, né? Ao invés de você chorar por direitos, você devia ir lá e estudar e achar um emprego e ser feliz na vida. Como se isso fosse um processo que fosse possível ser feito sem que os direitos sejam assegurados, não é? Então, essa complexidade traz a importância
de a gente pensar a educação social de rua hoje como um desafio de uma contratendência. Se lá há 20 anos ela era uma tendência que foi ganhando amparo nos diferentes movimentos, na Constituição, que tinha uma Constituição, tem um veio democrático super forte, não é? Eu não acho demagogia dizer que a Constituição de 88 é um instrumento de cidadania, não é uma Constituição cidadã, como se falava na época. Eu acho que ela realmente é um instrumento de cidadania, porque ela tem uma visão de proteção integral dos direitos. Não é proteger alguns direitos da pessoa, é proteger todos os direitos de todas as pessoas, né? E mesmo com as dificuldades e os cortes que ela sofreu durante todos esses 30 anos, né, de Constituição, ela ainda preserva uma estrutura de direitos bastante democrática e bastante protecionista dos direitos. Eu acho que ela ainda é uma Constituição cidadã, né? E o Estatuto foi a mesma coisa, ele consolidou toda essa visão. Hoje, a educação social, ela vai enfrentar uma resistência em relação ao público mais excluído. Porque aquilo que parecia ter sido superado, que era de que os pobres são pobres porque querem, voltou. A gente não ganhou essa batalha. A gente conseguiu mostrar que os pobres são pobres porque tem uma contradição fundamental no capitalismo, ela gera desigualdade, e essas desigualdades fazem com que as oportunidades não sejam iguais para todos, e a gente estava bem nesse caminho, né? Por isso que se ampliaram os programas, né, de apoio a crianças e adolescentes, cresceu muito o número de instituições, né, quase todo município tem conselho tutelar, então houve um grande crescimento dessa ideia de que para melhorar a situação das pessoas excluídas, né, é preciso assegurar os seus direitos, que é o caminho dos direitos que garante a proteção integral e o desenvolvimento das crianças e adolescentes. Agora, então, assim, aquilo que a gente dizia que para falta de direitos é preciso mais direitos, agora parece que para falta de direitos é preciso menos. Então, eles dizem assim, como não dá para ter a carteira assinada de todo mundo, vão acabar com os direitos trabalhistas, que assim a gente emprega mais gente. Então, vocês veem que nós estamos numa armadilha de discurso agora, nesse momento. Por isso, vou voltar aqui para o tema da educação social de rua, por isso a educação social de rua, o educador social, ele vai ter que fazer esse enfrentamento, né? Então, qual é o conjunto de conteúdos, de dimensões e de técnicas que ele precisa dominar? É muito mais complexo, né? Porque você não vai ter a boa vontade das pessoas. Eu fiz, semana passada, uma reunião com os educadores do sistema socioeducativo aqui de Brasília, né? E por mais que eles façam um trabalho interessante, com todas as contradições que tem o sistema socioeducativo, mas eles não sentem um reconhecimento social. A sociedade tem uma desconfiança enorme de que eles estão lá para proteger bandido. Eles sentem isso no dia a dia. Quando fala que trabalha no sistema socioeducativo, né, vem uma desconfiança. Esse pessoal aí, né? Então, eles sentiram esse mesmo tema de que eles precisam, além de fazer o trabalho deles, explicar o trabalho deles para a sociedade. Então, eles têm uma dimensão pedagógica dupla, de convencer os adolescentes a fazerem um processo socioeducativo, mudarem na sua trajetória, né, na prática do delito, e convencer a sociedade de que o trabalho que eles fazem é interromper a trajetória do adolescente no mundo do delito e não confirmar essa trajetória, né? Então, vou voltar aqui a essa ideia de tendência e contra-tendência. Então, aquilo que a educação social, em geral, né, acumulou nesse processo, quando ela veio numa tendência de democratização de novos atores sociais, de novas instituições, sendo instituinte de novos papéis, novas funções públicas, ela chegou num momento de se consolidar que ela enfrentou
um refluxo dessa tendência e ela se constitui hoje numa contratendência. Então, você dizer que você quer organizar os catadores de papel, né, por exemplo, de material reciclado, como um educador, as pessoas vão dizer, não, eles têm que fazer uma startup, baixar um aplicativo e vender para o cara que pagar melhor para eles. E não tem nada de organização e nada, eles têm que trocar a carrocinha deles lá com o cavalinho deles, que eles vão pelas ruas, sujando as ruas, por uma moto. Então, alguém tem que dar um capital de giro para eles comprarem uma moto, adaptar um carrinho atrás, e isso é que vai ser... assim, quando vocês devem ver muito isso, na internet é cheio dessas startups, desses negócios de... Né, que é isso que alguns estão usando essa expressão, né, de uberização de tudo, né? Então, você vai resolver tudo na base do aplicativo e na base da economia digital, né? Então, aí você vai dizer assim, não, olha, o pessoal que faz... Desculpa, Mari. Veronique, fecha o microfone. Graças. Desculpa, Mari. Então, quando você fala que a gente precisa de que essas pessoas que vivem de material reciclado, elas têm uma função importante na sociedade, de educar a sociedade para a coleta seletiva, de ter uma dimensão ambiental, o educador que vai trabalhar com ela tem que ter muita competência para ajudá-las a entender esse seu papel social e, ao mesmo tempo, fazer esse negócio dar certo para elas terem uma renda suficiente para elas poderem ter os seus direitos de educação, saúde, moradia assegurados. Então, ver a complexidade de um educador. Por isso que eu usei no texto esse exemplo, porque eu conversando aqui com o pessoal que trabalha com os catadores de material reciclável, é muito complicado. Um catador, ele vai ser um excelente educador, mas ele vai trazer para o grupo de catadores conhecimentos que eles já têm. Se ele não tiver um conhecimento a mais do que os outros, se ele não tiver uma possibilidade de pensar sobre a prática dele e obter conhecimentos adicionais, ele, na verdade, não vai ser um educador, ele vai ser mais um no grupo, né? E ele pode ser um bom líder, ele pode ser um bom mobilizador, e tem uma função para ele, sem dúvida, que tem... Mas para o direito dos catadores de conseguirem que as políticas de manejo do lixo, né, dos resíduos sólidos, né, para que essa política inclua esse público na formulação da política, melhore os seus direitos e faça dessa ação que é essencial para a sociedade uma ação de inclusão social, é preciso muita sociologia, muita política social, muita pedagogia, é um conjunto de conhecimentos que era muito importante que fosse de alguém de dentro do grupo, mas de alguém de dentro do grupo que fez essa formação, que recebeu essa formação, né? Então, eu sei que isso pode soar polêmico, pode parecer, mas o contrário disso é uma visão elitista, que os catadores de papel vão precisar de alguém de fora que venha dizer para eles o que eles têm que fazer, né? E a gente tem isso, isso acontece às vezes, né? Então, a combinação, por isso que eu digo que não dá para a gente desprezar o conhecimento prático, porque ele é essencial, né? Mas também não dá para desprezar o conhecimento científico organizado, estruturado, porque sem ele não tem transformação. Sem ele você vai ficar remando ali os catadores na mesma história, na mesma briga, né? Aqui em Brasília, por exemplo, teve um tempo que a briga dos catadores de papel era com os ministérios para não botarem cadeado nas lixeiras. Porque o que aconteceu? Se organizou uma mafiazinha dos ministérios, porque tinha muito papel limpíssimo, que era um valor altíssimo no mercado que valia esse papel, porque era muito fácil de reciclar esse papel. Então, o que fazia? Eles fechavam as lixeiras, então
eles só davam a chave dessa lixeira para acessar o papel limpo que saía dos ministérios para as pessoas que vinham catar com carros e que deixavam um trocadinho para quem tinha a chave. Então, você imagina o nível de exploração que essas pessoas enfrentavam, não é? Por quê? Porque o lixo é valioso, assim, já passou o tempo de que o lixo era uma coisa a ser jogada fora, não é? Já tem toda uma outra dinâmica de percepção da sociedade. Eu me alonguei um pouco nesse exemplo, porque esse é o exemplo assim, de que não dá para sair do mesmo sem um conhecimento adicional, né? E o mesmo vale para a educação social de rua, o mesmo vale para o agente comunitário de saúde, o mesmo vale para o educador de educação do campo do MST, para o educador indígena. Só o conhecimento que circula naquele universo, ele é suficiente para chegar em algum lugar, mas para ir um pouco além, ele precisa se expandir, né? Então, é um pouco essa visão, só que esse momento que as coisas estão sendo colocadas, tem um risco de a discussão passar pela visão pragmática, tá? A gente precisa regulamentar, isso gera emprego, então vamos gerar emprego, vamos regulamentar, e as pessoas daqui para frente só vão poder contratar pessoas com curso superior, ou daqui para frente só vão poder... Então, é por isso que eu acho que é bom essa discussão, Verônica, porque o que a gente tem que pensar aqui é se esse movimento todo de educadores sociais ainda se identifica com essa ideia de, nesse momento da história política do país, ser uma contratendência, ainda defender que a função desse educador social é uma função instituinte de um novo ator social, que vai questionar a sociedade e vai fortalecer aqueles com quem ele trabalha para promover os seus direitos, mais do que ser um trabalho que eu vou lá e cumpro a minha jornada, não é? Então, isso é um dilema, né? E é muito difícil a gente fazer essa discussão. Eu vou dizer que uma vez eu tive um deslize conversando com o Sindicato dos Professores aqui em Brasília, né, dizendo que os professores... obviamente que eu me expressei mal, mas dizem que um professor ele tem que ser vocacionado para aquela... Senão ele não vai ser... Nossa, quase me mataram, porque não, o professor tem que ser um profissional. É verdade, o professor tem que ser um profissional competente e eticamente comprometido. Mas nesse vocacionado, eu quis dizer eticamente comprometido. Mas eu acho que a gente tem que ter cuidado com isso, porque você não pede isso do pedreiro, você não pede isso do enfermeiro, você não pede isso, e do educador social você vai pedir a ele que ele seja politicamente engajado, não é? Então, a gente tem que ter o cuidado de desenhar esse perfil, né? Porque o politicamente engajado não é político partidariamente, é politicamente engajado com a defesa do direito daquele público com quem ele trabalha. Assim como os professores deveriam ser politicamente engajados com o direito à educação das crianças, né? E vocês viram que no debate público a gente demorou um tempão para os professores entenderem que as crianças têm direito à educação, mesmo durante uma pandemia. E os professores demoraram para formular que tudo bem, as crianças têm direito à educação e nós temos direito à nossa vida e à nossa proteção. Então, assim, a agenda das vacinas com prioridade para os professores demorou 6 meses para aparecer. Ela devia ter aparecido logo no primeiro debate, mas por quê? Porque os professores não prestaram atenção na ideia de que tinha 2 direitos tão importantes ali, o direito da criança de estudar e o direito do professor de se proteger contra a pandemia, né? E que a solução estava na vacina para os dois, entendeu? Não estava, e ficou uma briga aparecendo. Nós, no Unicef, fizemos um trabalho de retorno seguro à escola, parecia que a gente queria voltar às aulas de qualquer jeito, né? Mas não, a gente estava analisando os indicadores sociais de violência doméstica, de depressão, de angústia, de tristeza, das crianças. Se vocês, assim, a gente tem um sistema de monitoramento e fez 3 pesquisas com o IBOP,
que nos deixou muito preocupados, porque nós, né, das pessoas da classe média em geral, professores universitários e tal, a gente tem um computador para o filho, ele estuda no quarto dele, a gente vai lá, dá uma assistência. Agora, imagina essas crianças que têm 5 pessoas numa casa, tem só um celular, recebe o material impresso lá das professoras que passam uma vez por semana para entregar, depois vem... Você imagina a tensão gerada nesses ambientes com a pandemia. Então, tem que fazer uma conta, né, de como você pode. Agora, claro, nós não podemos botar isso na conta da boa vontade, do engajamento político, da vocação do professor, mas do compromisso profissional e ético do professor. Então, voltando aqui para a ideia do educador social, eu acho que a gente tem que formular bem esse engajamento na defesa dos direitos, para não parecer que seja uma coisa extraprofissional, né? É que essa função, para ela ser instituinte de um novo processo social, no qual esse agente público, né, que vai trabalhar, pode ser para uma ONG, pode ser para um governo, mas a função dele é pública, porque ele vai trabalhar com um público excluído, não é? Ou por ter praticado um ato infracional, ou por estar numa casa de abrigo, ou por estar na rua catando material reciclável, enfim, por diferentes, ele sempre vai trabalhar com uma população que tem uma necessidade específica, não é? E essa necessidade se resolve pelo campo do direito, não se resolve só no campo pedagógico. Mas para chegar no campo do direito, ela precisa atravessar o campo pedagógico. Então, eu vou colocar essas ideias iniciais, depois eu volto mais para falar de alguns exemplos mais concretos, mas eu queria trazer essa discussão inicial, né, para entender que a gente está num momento instituinte da função de educador social, né, de educação social, na verdade, né, e que num contexto político, econômico e cultural, né, muito complexo, né, que não vai ser muito fácil a gente agendar esse tema no conjunto da sociedade. Ô, Mário, que gostoso te ouvir, que coisa tão boa. Agora, a Paula, a Thaís estão aí de plantão vendo as perguntas que o pessoal vai fazendo, e enquanto isso eu já vou fazendo a minha, que primeiro quero te dizer que nós aqui, dada essa realidade constatada, a ESMAR e o PCA iniciaram um movimento em Maringá de internet livre para todos os cidadãos e cidadãs da cidade. E a gente conseguiu imediatamente 7 pontos na cidade de Maringá de acesso livre, e agora a gente está em vias de conseguir muito mais. É uma coisa muito interessante, claro, não bastam os pontos, também está em discussão e quase a gente conseguindo aparelhos também para as pessoas. Mas, então, voltando à educação social, pelo que você está trazendo, você está me ouvindo bem, Mário? Estou ouvindo. Tá bom. Tem uma pergunta que o deputado Pedro Czais, não é bem uma pergunta, mas ele faz uma reflexão que a gente já tentou responder, já respondemos para ele várias vezes, mas ele continua na mesma pergunta. Assim, nós, antes de dizer a pergunta, nós temos refletido com o nosso coletivo que os educadores sociais daquela época de 20, 30 anos atrás, que muitos deles vieram dos núcleos de base e estudaram Paulo Freire, e muitos de hoje, não muitos, alguns de hoje, educadores que têm a informação sobre Paulo Freire ou alguma formação, são meninos advindos daquela época, mas que hoje nós temos pelo menos 177 mil pessoas no Brasil contratadas na carteira como educadores sociais na política da assistência, que não tem esse perfil. A maior parte nos diz, todos, eu acho, com quem nós temos contato, eles não, ao fazerem o concurso, serem contratados, eles nunca leram Paulo Freire e não tem um código de ética ou nada que eles tenham que
seguir, que saibam, né? Então, o deputado Pedro Xay diz assim, mas se fosse um engenheiro, nessa luta pelo curso superior, né? Se fosse um engenheiro para disputar uma vaga num edital, chegasse um engenheiro e chegasse um educador da prática com ensino médio, ele diz, o do ensino médio estaria mais apto. E esse é um grande argumento que ele tem para defender que não precisa o ensino superior. Que resposta, que análise você faz sobre essa situação, Mário? Não, aqui essa resposta eu já a dei em diferentes debates, porque depende do que você quer dessa função, não é? Porque você pode ter um engenheiro ultraconservador, pragmático e meritocrático que vai ali fazer uma ação imperialista, colonizadora, como também um educador de ensino médio que nunca leu Paulo Freire, nunca leu nada, e assim, por isso que assim, o fato de ter um curso superior ou de não ter, não vai fazer a diferença, o que essa pessoa precisa dominar de conhecimento, né? Então, por exemplo, na minha experiência de educador, quem construiu a educação social de rua, para falar claramente, foram as pessoas que vieram das instituições do governo, da igreja e do movimento social. Aqueles meninos que era menino de rua, depois foi ficando, né, e virou educador, meio assim, na falta de opção, não foram os grandes produtores, eles foram os beneficiados por esse processo, né? Então, eu acho muito triste quando você trabalha durante 3, 4 anos com um grupo de meninos e a opção que você dá para eles é continuar na rua como educador, agora já com uma remuneração. Quer dizer, o trabalho da educação social de rua não é gerar educador social de rua. O trabalho da educação social de rua é gerar cidadania, alternativas de vida, projetos de vida diferenciado, apoio, retorno à família daqueles que ainda é possível reatar os vínculos. E, para fazer isso, você precisa de determinadas competências, que naquele texto, né, eu coloquei algumas delas que, visivelmente, são competências que você alcança com uma formação de caráter superior. Não dá, o nosso ensino médio não daria para criar um curso profissionalizante de educador social. Tá? Assim, claro, daria, mas na forma como você organiza os conteúdos, né, você entraria num conjunto de, por exemplo, discutir desenvolvimento humano, tá? A complementariedade dos ciclos de vida. Com gente formada em psicologia já é difícil. Agora, porque o que é, por exemplo, hoje a nossa dificuldade desse novo ensino médio, né, que tem uma coisa positiva, que são as trajetórias, mas que tem a coisa negativa, que é a precarização, né? Porque como é que lá no interior do Piauí, uma cidadezinha que tem um único colégio de ensino médio, com 4 professores e 2 que vêm da cidade vizinha, como é que ele vai organizar múltiplas trajetórias? Ter o ensino médio lá já é uma vantagem, né? Então, assim, aí você dizer que esse ensino médio vai ajudar essa pessoa a ser um educador social, que é muito otimismo para o conjunto da sociedade brasileira, né? Mas, então, o que eu digo aqui? Vamos discutir a complementariedade dos ciclos de vida. Eu preciso ter estudado um pouco de biologia no ensino médio, eu preciso ter alguns conhecimentos de desenvolvimento humano, eu preciso saber, pelo menos, né, das 3 décadas da vida, da infância, adolescência e juventude. Eu preciso ter um conhecimento mínimo que não vai ser dado pelo ensino fundamental, vai ser dado por alguma coisa do ensino médio. E, a partir daí, eu posso aí entender. Eu estou falando no caso de você trabalhar com crianças e adolescentes e com jovens, né? Mas, por exemplo, para entender mudanças climáticas, o ciclo, né, de reaproveitamento de resíduos sólidos,
né, para falar para esse educador que vai trabalhar com os... Eu preciso de um conhecimento de políticas ambientais que é um pouquinho mais do que a gente consegue no ensino médio. Então, quando eu vou analisar as funções, não é, do que a pessoa, a prática social, sem dúvida, é muito importante, mas ela não é suficiente, porque você vai estar... aquele educador social de, por exemplo, para usar, né, o menino que foi menino de rua e depois virou educador social. Ele é muito bom para o vínculo, ele é muito bom para o empoderamento, ele é muito bom como modelo, porque os meninos olham para, eu também, né, eu também posso, ele conseguiu, eu também vou conseguir, mas para aí. E as outras coisas que eu preciso alcançar? A orientação pessoal, o aconselhamento, a escuta empática, né? A direção pedagógica, como que ele vai fazer isso se ele não tem um método mínimo, né? E na educação social de rua, por exemplo, se você entrevistar hoje educadores, eu espero que você passe nessa prova, tá, Verônica? Mas se você pegar os educadores que trabalharam na educação social de rua, se eles vão conseguir falar daqueles 4 passos que você deve dar com os meninos de rua, que é, né, as atividades espontâneas na rua para gerar o vínculo, né, as atividades organizadas para ter um pouquinho de disciplina, uma vez por semana a gente vai se encontrar aqui nas quarta-feiras para fazer uma atividade, para eles gerarem, né? Depois, uma retaguarda de serviços de acompanhamento sistemático e uma retaguarda de encaminhamento para a escola, de volta para casa, quem pode voltar para casa, para abrigo, república. Esses 4 passos, gente, eu brigava o tempo inteiro com os meus colegas educadores, porque eles queriam ir para a rua ficar conversando com os meninos, fazendo oficina pedagógica. Olha que legal, os meninos estão participando, mas não sai do lugar. Você tem que ter uma orientação. Então, são 4 passos, e olha, tem educadores que até hoje trabalham, e você pergunta assim, como é que são aqueles 4 passos lá do movimento? Que 4 passos? O que é isso? Não, a rua, as coisas vão surgindo ali do debate. Não, elas vão surgindo do debate, mas o educador, ele direciona o processo, né? Então, eu fazia muito esse exercício, e assim, como alguns meninos participavam dos educadores, das capacitações e dos encontros com educadores, que a gente sempre era muito aberto para isso, às vezes os meninos diziam, eu trabalhei em Curitiba, né, eles diziam assim, ô Mário, a gente não vai sair do primeiro passo, não, porque a gente continua aqui fazendo oficina de capoeira na rua. Eu falei, não, calma, isso aqui é para os meninos que estão chegando, mas vocês já nem deviam estar aqui. Vocês estão aqui para ajudar a gente, para motivar, para participar, mas você, cara, né, eu já dizia assim, você não voltou para a escola ainda porque você está me enrolando, mas você já devia ter voltado para a escola, você está perdendo tempo aqui nessa oficina pedagógica. Você devia estar lá no seu abrigo que você tem e tá fazendo as tarefas de aula, porque a vida é muito curta para você ficar aqui remexendo, né? Mas, claro, que cada um tem o seu processo, né? Mas, então, só para dizer para o deputado, né, que depende do que ele quer. Se ele quer essa coisa espontânea, discursiva, que vai ficando ali num trabalho mais de criação de vínculo, de entender a realidade, de dar um apoio, né, naquela dinâmica mais espontânea, então eu acho que esses educadores, mas eu tenho visto, assim, tenho casos exemplares de educadores que deram, depois de ter feito um curso superior, deram, assim, virou totalmente. Agora, sabe qual é o problema, Verônica? O problema é o seguinte, é que ele dá um salto de qualidade, mas como a remuneração aqui do educador é baixa, ele vai para outra função, e a gente perde essa pessoa na educação de rua, por exemplo. Não é? Então, que foi o meu caso, por exemplo, que eu vim de uma história de educação social de rua, mas de repente eu virei coordenador do movimento de meninos de rua, depois virei assessor do INESC, depois fui trabalhar no Unicef. Eu seria um ótimo educador social de rua, não é? Mas eu nunca teria
feito a trajetória de estudos e de mestrado e de melhorar as minhas condições de vida se eu ficasse lá como educador social de rua. Então, a gente tem que trazer isso para o debate também, porque a mudança do status acadêmico pode gerar a perda de profissionais se a política salarial para esses profissionais não for uma política que reconheça essa função, né? Então, por exemplo, em Brasília, o sistema socioeducativo aqui não tem dificuldade de ter educadores sociais, porque ele paga bem. Então, assim, o grande sonho das pessoas aqui é fazer concurso público e ser agente socioeducativo, né? O salário aqui que você vai ganhar líquido no final do mês é perto de 10 mil reais, né? E se você fizer noturno ainda, tem periculosidade, o salário é excelente. Então, atrai muita gente para essa função de educador social, porque o salário recompensa, né? Já para a educação social de rua, não atrai muito, porque aqui é uma carreira muito confusa. Você entra para trabalhar numa fundação que tem um convênio com o Estado, que te paga por 40 horas semanais, o valor, eu acho que agora, eu não sei, mas era algo em torno de R$ 2.800, R$ 3.000, o que para Brasília, que é uma cidade caríssima, né, é muito pouco, né? Então, esse tema tem que entrar em discussão, assim, qual é o seu objetivo, né? O objetivo é ter alguém para fazer um processo de educação que vai incidir sobre os direitos dessas pessoas e ajudá-las a sair da exclusão social para participar ativamente da sociedade, ou é mais uma dinâmica de ocupar o tempo delas para que elas não fiquem sem fazer nada? Então, tem que responder essa pergunta, né? Fechado, Verônica. Tem alguma pergunta ou eu posso continuar fazendo aqui? Tem alguns comentários que eu acho que dá para a gente ler, né, para enriquecer aí o debate. Bom, deixa eu que eu me organizei aqui. Mas eu queria fazer o meu comentário. Vou aproveitar, né? Então, Mário, e aí, assim, te escutando, né, a gente olha para a característica do atendimento também educacional, né, que você está falando da rua, mas que a maioria dos educadores estão atuando com grupos, né, 25, 30, né, e a gente que trabalha com esse viés aí do jogo, da brincadeira, muito relacionado à ocupação do tempo livre. Então, eu acho que essa pergunta, qual é o objetivo que se quer com esse educador, engenheiro do ensino médio, é uma confusão conceitual que essa discussão da regulamentação está enfrentando proposital, tanto no objetivo, quanto de que profissional que a gente está falando. Se é um educador social de rua, se é um educador social, se é um educador popular, se é um arte-educador, né? Porque nessa confusão, as pessoas vão se identificando com uma ou outra parte da definição, e isso quase que contribui para falar assim, não, então deixa do jeito que está, né? Então, essa é a minha leitura também dessa pergunta, que insiste em vir do deputado. Mas, Paula, se você me permite só fazer um comentário nisso, isso você está tocando num ponto aqui importante, que é isso, né? Educação social, ela se aplica a diferentes contextos, né? Só que ela tem um elemento comum, são todos contextos complexos. Não é nada simples, tá? Você trabalhar num lar de idosos, digamos, ou num abrigo de crianças abandonadas, né, de crianças órfãs, de crianças que perderam os vínculos com a família, num adolescente que praticou ato infracional, numa população altamente excluída, como é a população população de rua, que vive, por exemplo, de material reciclável. Você está falando de pessoas que vivem em comunidades de índice de violência muito alta nas favelas, por exemplo, fazer um trabalho comunitário, de organização comunitária numa favela, para adolescentes de baixa renda e baixa escolaridade, fazer inclusão digital de pessoas que não têm nenhuma
alfabetização digital, entendeu? Que você não adianta dar um celular e um pacote de dados para pessoas sem... Então, nós estamos falando da educação social de rua, porque, veja bem, teoricamente, o serviço social como profissão, da assistente social ou assistente social, eles cumprem uma parte desse papel, mas mesmo o serviço social precisou, na década de 70 e 80, fazer toda uma reconceituação, porque os profissionais se viram em ambientes de muita vulnerabilidade e tendo que atuar para defender o sistema, quando eles viram que é o sistema que produz a pobreza. Então, eles disseram assim, peraí, eu estou aqui numa favela dizendo para as pessoas que as mães têm que se organizar para uma cuidar dos filhos das outras, porque não tem dinheiro para construir creche. Esse aqui é o meu papel de assistente social quando eu vejo milhões de recursos nas políticas públicas. Então, teve toda uma reconceituação do serviço social para os profissionais dizer, não, eu não vim aqui para organizar as mães para cuidarem uma dos filhos das outras. Eu vim aqui para ajudar as mães a entender que a creche é um direito delas. E eu vou fazer o aconselhamento, eu vou fazer as reuniões com as mães, eu vou usar as minhas competências, ou como elas dizem, os instrumentais do serviço social, para que essas pessoas tenham seus direitos assegurados. Então, eu acho que o deputado ainda está na visão funcionalista da função. A visão funcionalista é assim, olha, já que não tem dinheiro para tirar os meninos da rua, vamos lá, fazer alguma coisa com eles para deixar eles mais calmos e tal. Assim, nem para o serviço social isso serve e nem para a educação social. Eu acho que você está trazendo aí um tema de finalidade, e a finalidade é a garantia dos direitos. Se não tiver esse foco, fica difícil discutir daí. Sim. Mas eu sempre acho que não é um acaso essa posição, né? Do deputado, não acho. Até porque ele é um professor e sabe do debate. Mas vamos lá. Ana Paula Flores comentou. Muita violência institucional se dá em um serviço de acolhimento, por exemplo, por desconhecimento da função por parte dos educadores sociais. A Patrícia Cruzelino comentou. A prática social profissional se constrói com formação qualificada e não somente com a experiência. Posso fazer mais uma? Sim. A Ana Paula Vila falou, a atuação teórica e prática da educação social é muito complexa, por isso exige conhecimento e estudo do desenvolvimento humano. Depois eu posso fazer mais alguns comentários aqui no chat, esses foram os até agora. Mário, o deputado, e não só o deputado, vários educadores sociais, como, por exemplo, o Marquinhos, que tu conhece, já ouviu falar bastante, eles nos acusam mesmo, assim, com ênfase, de que a proposta de querer o curso superior como condição básica para, daqui para frente, um educador social ser contratado como educador social, eles nos acusam de que essa proposta é excludente, é elitista. Tu consegue entender isso? Tu consegue nos ajudar a compreender? Então, eu tive uma conversa longa com o Marquinhos sobre isso. Não é? Ah, é? Eu acho que é uma visão imediatista. E ele admitiu que é uma visão imediatista. Eles fazem uma conta de que se hoje a gente regulamentasse a profissão de educador social como um curso superior, que 1 milhão de pessoas ficariam desempregadas. Tá? Vamos dizer que essa informação seja um dado científico, apurado e tal, digamos que fosse isso. Não é? A questão é de saber, não é, o que esse 1 milhão de pessoas estão fazendo hoje. Porque nós não avançamos muito nisso. Então, eu dizia assim, por que você acha, né, que o MST focou num curso superior de educador do campo? Porque eles estão numa disputa enorme, porque o que aconteceu?
houve aquela proposta que começou em muitos estados, começou no Ceará, depois foi para Pernambuco, depois foi para São Paulo, que era, se vocês lembrarem, chamava de nucleação. Você pegava, você desmontava 20 escolas rurais e botava um ônibus e levava todo mundo para a cidade mais próxima, e as crianças, então, elas passavam de 2 a 3 horas dentro de um ônibus para chegar na sala de aula, chegavam na escola, passavam 2, 3 horas em aula e depois voltavam para casa. E o que acontecia? Os adolescentes, cansados disso, que eles iam morar com uma tia, com um parente, lá na cidade grande, para terminar quem estava no ensino médio, para fazer o seu ensino médio, e os que não tinham isso, desistiam de estudar. Então, foi uma tragédia na educação do Brasil, essa estratégia de nucleação que muitos municípios fizeram. Então, o que eles brigaram? Para ter um educador do campo que fosse trabalhar nessas escolas rurais para impedir que elas fechassem. Eles tinham que ter muita competência porque é muito difícil trabalhar com turmas multisseriadas. Quem já trabalhou, eu já dei aula, não é? É muito difícil. Você tem a criança do 1º, do 2º, do 3º e do 4º ano na mesma sala. Então, você tem que dar um conteúdo para um, outro para outro. Num você está aqui no beabá, numa outra você já está lá discutindo, não é? História do Brasil, você já está com conteúdos de minha comunidade, minha rua, minha casa. É muito difícil. O professor precisa ter muito, não é uma habilidade tão simples. Então, por que eles fizeram? Porque eles tinham uma estratégia de impedir o extermínio da educação no campo do Brasil, que ia acabar a educação rural no Brasil, né? E quase acabou, né? Então, as pessoas... E isso gerava... O que isso gera, gente? Isso gera o aumento da exploração do trabalhador rural pelos grandes grupos que fazem aquela contratação sazonal para o cara ir cortar cana, colher café, colher laranja, né? E tudo aquilo que a gente já conhece dos famosos boia fria. O boia fria não pode ser um cara muito escolarizado, senão ele não vai aceitar aquelas condições de trabalho, né? Então, é só para vocês entenderem que, de fato, a posição que o Marquinhos está defendendo, ele está defendendo uma posição de uma situação muito específica nesse momento, que eles não estão querendo pensar outras soluções, porque existem outras soluções para esse. Digamos que a gente tivesse esse 1 milhão de educadores, né, que tem ensino médio. Eles podem se tornar oficineiros, eles podem se tornar mobilizadores, tem um monte de funções que eles podem fazer dentro de um projeto pedagógico de uma instituição, né? Então, assim, não é que eles vão ficar automaticamente desempregados, né? Então, a minha discussão sempre é mais uma discussão prospectiva. O que eu quero para o futuro desse profissional? Eu quero parar aqui no ensino médio e tá bom, porque nós temos muita pobreza no país e o ensino médio vai dar conta, ou eu estou pensando numa sociedade que evolui a cada dia e que a cada dia elimina funções, né? Elimina funções, elimina papéis sociais, vai substituindo por máquinas, por inteligência artificial. Então, entendo a preocupação e acho que deve haver essa preocupação com esses profissionais, não é? Eu acho que a gente não deve dizer que eles não servem para a educação social, porque eles servem, sim, eu vejo muito, mas eu acho que é papel também deles, por serem educadores sociais, pensarem a solução para a questão deles, né? Eu estou querendo pensar, porque é a mesma história lá dos professores. A minha preocupação aqui é pensar no direito de quem é atendido por um educador social. Eu estou preocupado com esse direito. Eu quero o melhor profissional para trabalhar com os meninos de rua. Eu quero o melhor profissional que tem para trabalhar com as crianças abrigadas. Eu quero o melhor profissional. E, nesse momento da história, pela complexidade, eu não acho que o ensino médio vai dar conta. Eu acho que é preciso projetar um profissional com ensino superior, não é? Mas, obviamente, isso é um processo progressivo. Nada vai acontecer de um dia para o outro, baixar uma lei, agora demite todo mundo e só vai contratar com... né?
Não, tem uma política que vai ser implementada com base numa proposta. Por isso que aquela lei, ela está muito curtinha, ela é meio... Ela corre o risco de criar uma categoria muito corporativa, sabe? Então, ela precisava passar por uma discussão pública mais ampla, com diferentes atores, não é? E uma das coisas que ninguém discutiu é que, vamos chamar assim como assistência, né? Ninguém ouviu os usuários dos serviços, né? A gente ouviu educadores que pensam A e educadores que pensam B, e gestores de políticas públicas, e os usuários, né? O que eles acham, né? Então, eu vi um comentário aqui, né, da violência dentro das instituições, né? É óbvio que eu queria que um profissional que trabalhasse com crianças entendesse os traumas que elas trazem, as tristezas que elas acumularam, e que o comportamento delas não é um comportamento citado pelo acaso, né, gerado pelo acaso, é um comportamento produzido por uma trajetória de vida de muita violação de direito, de muita violência, né? Então, assim, como que eu vou entender isso? Então, Mário, a gente não tem como escutar um usuário que tenha participado de ações educativas com um educador social formado especificamente para isso, porque no Brasil não tem, né? Mas, por exemplo, a Paula, que está aqui, ela foi para o Uruguai, onde há 30 anos formam profissionais de educação social, e falou com usuários de lá, né? Eu também já falei com alguns usuários de algum outro lugar, que é onde tem essa experiência. É claro que para nós aqui, nós poderíamos falar com usuários que nos contariam o grau terrível, né, de violência, de negligência, de desatenção, de falta de garantia de direitos. Mas também a gente já sabe bastante sobre isso, né? Porque as políticas não implementam isso. A Paula podia contar, assim, umas 2 ou 3 coisas que ela escutou de usuários no Uruguai, né, por exemplo. A Renata também está aqui, ela também escutou. Mas eu vou contar uma, a Renata conta outra, se ela quiser. Desculpa, Paula, deixa eu só situar. A Paula e a Renata fizeram as teses de doutorado no nosso programa de educação. Ótimo. Isso foi parte da busca de dados delas sobre educação social. Talvez uma das coisas que mais me impressionou foi, primeiro, que a coisa não estava centrada no conteúdo, né? O educador social trabalha com dança, o educador social trabalha com capoeira. Uma noção mais complexa da ação, né, da metodologia. Isso sim. E uma menina que a gente conversou no distrito de Montevidéu, ela disse para a gente que ela tinha ganho a cidade com a educação social. E aquilo, como assim a cidade? Ela tinha ganho a cidade porque ela aprendeu a transitar, o direito dela a ter mobilidade urbana, a entrar a conhecer a cultura, a educação da cidade, né? E ela se sentia, então, parte daquilo. Ela tinha ganho a cidade com aquela educação social que ela vivia, né? Isso, para mim, foi uma das coisas mais impactantes, uma adolescente ter essa dimensão, né, de que era da cidade, estava na cidade e podia agir na cidade, né? Essa foi uma das coisas que mais me impactou em relação ao que a gente escutava de avaliação mesmo, né? De ter vivido uma educação social com essa característica de formação, né? A Renata está aí, ela quer comentar alguma outra coisa? Oi, eu não vou aparecer na imagem, tá, gente? Não dá. Me ocorreu esse mesmo fato, porque realmente foi muito marcante, né? Mas eu também, aí eu rapidamente fiquei aqui lembrando de outras coisas que a gente viveu, né, dos comentários. Primeiro que uma questão que é muito importante no Uruguai, e assim, muito legítima, eles entendem que assim, o educador social ele tem que passar pela essa formação no ensino superior, né? Então, isso por parte dos educadores e das falas dos educadores. Nas falas dos sujeitos, né, que a gente ouviu,
a gente, em dos lugares, eu não vou lembrar agora, era uma casa, um abrigo, né? Um adolescente comentou sobre o sonho dele como jogador de futebol, de ser jogador de futebol e de acessar a possibilidade de ser, mas ele já tinha se identificado velho para isso, né? Assim, pela idade, pelo tempo que ele já tinha passado. Eu não lembro se ele tinha 17 ou já era adulto, 18 anos, mais ou menos, e eu me emocionei muito com o relato dele, que ele disse assim que ele não poderia mais, então, ser jogador naquele momento, que ele não tinha, né, se encaminhado para aquilo, enfim, mas que ele poderia trabalhar com o esporte, ser professor, né, e tudo isso devido ao que ele foi orientado naquele momento pelos educadores. Então, ele viu uma perspectiva, né, de vida, né, de futuro, né, mesmo que talvez não como jogador, como era o sonho dele desde pequenininho, né, mas e ele era da rua, né, lá no Uruguai, e depois, eu não lembro direito se era um abrigo, Paula, eu não lembro, era uma casa bem bonita que a gente visitou vários lugares, ele era um abrigo, né, que eles frequentavam ali. Eu tenho bem a imagem, mas eu não lembro o nome do lugar, da instituição que a gente visitou. E foi assim, foi impactante, né? E a gente ouviu muitas falas de pessoas que puderam vivenciar, assim, nesses lugares mesmo, nesse mesmo lugar que a Paula citou dessa menina, eles estavam no dia numa reivindicação de um local, de uma praça, né? A gente até assinou abaixo-assinado na época, junto, né, para garantir aquele espaço ali, para a melhoria do espaço, acho que era um espaço atrás de uma igreja, se eu não me engano muito bem, não lembro muito bem, e aí eles estavam reivindicando a possibilidade do uso, da melhoria daquele espaço, né, e tudo isso era resultado de uma prática desenvolvida, né, não foi o educador social que estava fazendo aquilo por eles, mas eles, a partir da possibilidade de tomada de consciência ali, né, estavam reivindicando, organizando um evento super legal, tinha várias oficinas, foi muito interessante, assim, esse movimento, vivenciar isso, né? Valeu, Renata, obrigada, querida. Quer comentar alguma coisa, Mário? Ou seguimos? Não, pode seguir, eu acho que tem alguém levantando a mão aí. Tem a Stacy, não sei se é assim que fala, mas antes da Stacy tinha algumas coisas para falar, né, antes, aqui. Tem comentários, né, dizendo da necessidade da regulamentação, né, no ensino superior, de algumas pessoas comentando aqui. Tem a questão ainda das faculdades, que estão já, a Ana Paula Flores comenta, estão na luta pela regulamentação da profissão em nível superior para vender os cursos, tem essa questão também, né? A Ana Paula também fala da comparação entre esse processo de ressignificação necessário na educação social e no serviço, que aconteceu no serviço social. A Renata, que acabou de falar, faz uma pergunta aqui, capciosa. Qual seria a sua orientação se você fosse o relator do PL da regulamentação da profissão do educador social em relação à formação desse profissional? E a Patrícia ainda diz que, por ser uma prática educativa tão complexa e por urgir por formação humana de excelência para o desenvolvimento humano, é incoerente pensar que para a categoria profissional educador social o ensino médio basta. Ahí, cadê? Stacy, pode falar. Hola, ¿me escuchan? Sí. En principio, voy a hablar despacio porque no sé si entienden el español. Es un placer estar acá con ustedes. Soy educadora social de la ciudad de Rivera, del Uruguay, límite con la ciudad de Santana o Livramento. A Verónica la sigo porque siempre la he encontrado en encuentros virtuales de educadores sociales y en función de seguirla a ella he conocido estos otros espacios que comparten educadores sociales en el Brasil. Mario, un gusto escucharte, para mí una ponencia espectacular, un conocimiento que, mirá,
tocaste tantos puntos importantes de la educación social y lo que me parece más importante es compartir compartir que el sentir de la profesión también en Uruguay se vive de la misma manera y también está pasando por situaciones que tienen que ver más allá con esta situación de pandemia, sino también con estas cuestiones de repensar la profesión, ¿no? Lo que les quería compartir, más allá de lo que Paula y Renata comentaron, es que más allá de que hay un cierto grado de formación, quizá más profesional en el Uruguay, el compartir las prácticas casi en centros e instituciones donde siempre, como dijo Mario, la vulnerabilidad está presente, hace que sintamos muy parecido lo que nos pasa. Y quería comentar como anécdota que el año pasado, con un grupo de estudiantes de acá, nos fuimos a Nuevo Hamburgo y nos retroalimentamos de una cosa que los brasileros tienen y los uruguayos no, en esto de la educación social. Hay algo de la creación de los vínculos y de la pasión que está puesta en cancha a la hora de trabajar con los gurises, que para nosotros, aunque ustedes no crean, fue como decir, wow, quedamos tan emocionados y las ganas de volver. De hecho, estoy compartiendo con ustedes este momento porque dije, acá me llevo algo de interesante y importante de escucharlos y de escuchar sus experiencias. Lo que quería compartir es que más allá de esas experiencias que comentaran las compañeras, que es ese sentir de compañeros, que vivieron acá, sepan que ahí pasan cosas muy interesantes, ahí están generando efectos muy importantes, y que es un sentir no solo de ustedes, sino que es regional, y que desde el Uruguay los estamos mirando porque estamos aprendiendo horrores con ustedes, no tienen ni idea. Los seguimos y bueno, desde acá un saludo muy grande y que sigamos compartiendo estos espacios, que estamos aprendiendo y que estamos realmente compartiendo sentires, sensaciones y prácticas que tienen que ver con esto de creer, de garantizar esos derechos de la gente que de alguna forma espera esa respuesta ética y política que es un encargo que nosotros decidimos asumir, ¿verdad? Así que muchas gracias. Ai, Stacy, que gracinha. Se a gente tivesse junto, a gente ia se abraçar certamente. Meu Deus, que coisa mais Sí, sí, siempre supe que sos muy emotiva y muy afectiva. Muitíssimas graças. Eu acho que esse elemento da vinculação afetivo-emocional, ele é muito... ele tem que ser muito cuidadoso, porque ele não pode ser o fim do processo, ele é meio, ou seja, essa vinculação por um processo, né? E que, na minha história, por exemplo, eu não gosto de usar casos específicos, porque parece que, assim, eu ajudei um menino. Isso aí não resolve nada. Eu ia te pedir para tu contar pelo menos um. Mas eu vou contar a história de um menino que ele foi da Coordenação Nacional do Movimento de Meninos de Rua. Ele era da Paraíba, de Campina Grande, vivia na rua e entrou no movimento, fez todo um processo. Ele veio para Brasília num evento e tinha um irmão morando aqui, ele falou, olha, eu preciso de um emprego, e a gente estava contratando um office boy, que era, na época, uma função que todas as instituições tinham. Então, esse menino veio trabalhar em Brasília, morar com o irmão dele, e ele demorou para terminar o ensino médio, porque ele não gostava de estudar. E a gente insistindo, e quando ele terminou o ensino médio, eu dizia, Deus, você vai ter que fazer uma faculdade, não tem saída para você. Você é um menino inteligente, você tem que ir além. Não, mas eu vou conseguir um emprego aqui, outro ali, comprou uma Kombi para vender verduras. Ele é um menino inteligente, empreendedor e tudo, mas ele não estava conseguindo consolidar o projeto de vida dele. Então, depois de muito tempo, a gente conseguiu ajudá-lo a pagar uma faculdade, e ele fez a faculdade.
Esse menino, ele virou o secretário de Educação da cidade de Águas Lindas de Goiás, uma cidade aqui perto de Brasília, com mais de 300 mil habitantes, uma cidade pobre, 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 né? E ele, todas as vezes que a gente se encontra, ele diz, eu só virei secretário porque eu fiz um curso superior. Ele diz, imagina se eu não tivesse um curso superior, como é que eu ia, não é? E aí ele começa a contar a história dele, do que mudou nessa história de ele sair dessa vida, de pensar toda a vida dele em cima do ensino médio e começar a pensar a vida dele com a possibilidade de fazer um curso superior, com muito sacrifício. Não é fácil para esses meninos, essas meninas, fazerem um curso superior. A nossa universidade, ela tem ainda um caráter excludente, mas a gente não pode deixá-los desistir disso, porque essa inclusão na universidade, né, por isso que a gente briga tanto pelas cotas, por cota social, cota racial, eu brigo por todo quanto é cota, porque sem isso não tem inclusão social, tudo é demagogia, não é? Se você, assim, o discurso da inclusão é o seguinte, só se faz inclusão incluindo, não se faz inclusão sem incluir as pessoas, não é? Então, isso serve, né, para a grande luta que a gente teve no Brasil das crianças e adolescentes com deficiência de frequentar a escola regular, não é? Que agora a gente tem que ouvir atrocidades nesse país sobre isso, né? Mas eu lembro aqui de uma escola pública aqui do Distrito Federal, que o governador aqui estava num processo de inclusão e tinha todo um discurso de que os educadores têm que se preparar, têm que se... E chegou uma hora, o governador falou, não, então, agora nós já passamos 6 anos aqui preparando, agora tem que trazer as crianças para a escola. E os educadores dizendo que eles aprenderam a desenvolver uma educação inclusiva depois que as crianças com deficiência chegaram para a escola, porque o que eles aprenderam antes era só instrumental, mas o professor dizendo assim, eu dizia assim, todo mundo olhando para o quadro, e aí as crianças com deficiência visual levantavam a mão e diziam, onde está o quadro, professor? Assim, porque você não tem um discurso inclusivo. Né? Então, assim, toda a nossa prática pedagógica, por isso que é meio complexo discutir isso, porque, assim, não é que o curso superior vem antes da prática social ou a prática social vem antes. As duas coisas têm que estar bem articuladas, porque senão a educação social de rua, a educação social não vai ser inclusiva, né? Mas eu queria fazer um outro comentário sobre essa ideia do escutar os usuários. Não é para escutar os usuários, viu, Verônica, para saber se tem ou não tem que ter formação superior. É escutar os usuários sobre as suas demandas. O que uma prática social num abrigo demanda? Para a formação, né? Isso, porque aí você vai mostrar a complexidade. Sim. Porque uma coisa que sempre... Uma das coisas que eu mais escuto, por exemplo, nas oficinas que eu faço com adolescentes em medida socioeducativa, coisa que eu mais escuto é que os professores são racistas, que negão não tem vez. A maioria aqui é negão, mas a gente não tem vez aqui dentro. Eles fazem esse negão ladrão. Aí já junta 2 preconceitos, né? E a outra, que a gente mais escuta aqui nas unidades, que os meninos falam, né? Que a gente mais escuta aqui é que você não devia ter roubado. Mas como que eu resolvi isso? Não adianta você dizer isso para mim, que eu não devia ter roubado. Eu roubei, pô. Você não devia ter assaltado. Qual é a função pedagógica de você dizer para o adolescente, você não devia ter roubado, meu filho, agora se ferrou. Não, isso não tem nenhuma função pedagógica na ação socioeducativa. Sim. Né? Você até pode dizer isso brincando, não é, para criar um senso de humor e tal, mas na hora do vamos ver mesmo, na hora da atividade, a pergunta que você faz é como o delito entrou na tua vida, meu filho? Me explica aí, como foi essa trajetória sua? Porque eu tenho que interromper. Você vai ter que interromper essa trajetória se você quiser viver na sociedade, se integrar, participar, ter espaço, ser respeitado,
você vai ter que interromper. Então, vamos tentar descobrir como isso foi acontecendo na sua vida, né? E essa pergunta é muito mais importante do que você dizer para ele, não devia ter feito. O problema agora é seu, não é? Isso não ajuda ninguém, né, em qualquer coisa, né, em qualquer situação de conflito. Então, por isso que eu estava dizendo que todo esse movimento de educadores, tem um movimento, né, de educadores sociais, tem eventos nacionais, tem seminários e tal, tem que estabelecer uma escuta dos usuários, mas não aquela coisa de levar 10 meninos ou meninas para o evento e dizer que isso é uma escuta. Não, uma escuta sistemática, do tipo... Por exemplo, uma das coisas que mudou muito na educação social de rua, por exemplo, que eu vejo, assim, estou muito afastado disso, faz tempo que eu não falo com educadores, assim, de forma sistemática, falo, né, é de que a rua se tornou muito mais violenta. Hoje é um risco até para o educador estar na rua. Eu andava pelas ruas, eu nunca tive medo de andar na rua, né, seja em Curitiba, seja em São Leopoldo, seja aqui em Brasília. A gente sempre falava com policial, falava com prostituta, falava com o pessoal que encontrava na rua, sempre todo mundo fazia uma piada e tal. Por exemplo, tinha policiais que apoiavam o nosso trabalho, né? Hoje, por exemplo, os policiais, a gente vê como eles se posicionaram ideologicamente, né? E como eles exercem uma violência que às vezes até buscando legitimação para a própria violência na sua ação. Eu lembro de muitos policiais que me falavam assim, Mário, não vai lá para aquela rua não, que está dando um pipoco lá. Assim, já ajudando a gente, está dando um pipoco lá, depois você vai, não é? E não é para dizer assim, não, tem alguém fazendo alguma coisa errada lá, a gente não quer que você denuncie, não, nada disso, era mesmo porque tem situações de violência que acontecem na rua, né? Então, essa coisa de escutar o usuário, de ouvir os atores que estão relacionados a esse entorno, né, desse universo de vulnerabilidade na qual o educador social exerce o seu papel, ele é importante, né, porque sempre o nosso temor é de a gente ser ou muito ingênuo ou muito, né, assim, de acreditar em tudo ou de não acreditar em nada, né? A gente tem que, assim, uma das coisas que eu digo, assim, que eu dizia, depois, os adolescentes, os meninos de rua nunca me roubaram, né? Só para eu pagar a língua, no último dia que eu morei em São Leopoldo, eles me roubaram, porque eles sabiam que eu ia embora. Então, não é assim que eles sejam tão santinhos assim, não é? Mas a gente tem que fugir dessas categorias de santinho ou de demônio. A questão é que eles são atores sociais, né, sujeitos que interagem num universo complexo de vulnerabilidade, e que o profissional tem que ter uma visão clara de como ele pode incidir nesse universo, né, ajudando a promover direitos e ajudando a promover inclusão social. Bom, o nosso tempo já acabou, nós não queremos cansar o Mário muito mais, né? E aí, Paula, o que a gente faz? Tem como colocar o PDF da menina observadora aqui, que costurava ideias, para a gente dar de presente para o pessoal? Mário, a internet está feia. Mário. Vocês me escutam? A minha internet está travando. A gente está com o PDF aqui, só que a minha inteligência aqui no Meet não consegue anexar. Não sei se é possível anexar no chat, eu não estou conseguindo. O abaixo-assinado a gente conseguiu colocar, mas o PDF não. Eu posso fazer é pedir para o Rafa disparar no e-mail de todo mundo, que a gente tem pelo Google Forms, pelo e-mail o livro, em PDF. Ou se alguém quiser me salvar e souber anexar no chat, me salva. Mas eu não sei. Eu acho que não tem essa opção, viu, no Teams? Já está aqui no chat o livro. Ótimo. Sim, mas aí tem o link, né?
não é o PDF. Eu queria pôr o PDF. Ah, É o link do PDF, eu coloquei. Se clicar, Ótimo. vai abrir Então no é PDF. só clicar que você Não, vai tá ótimo. abrir aqui. tá, Tem alguns comentários ainda. Uhum. tá bom. A Ana Paula, né, comenta. Funções e ações pedagógicas devem ser traçadas, entre elas, a escuta, para o educador social mediar a demanda dos sujeitos que atuam. Aí a Joana, ela sugere que nós escutemos a música Menino Negro Morto, do educador Bruno Amaral, que fala sobre essa complexidade de roubar para sobreviver, ser cobrado pela sociedade por querer sobreviver, em um meio onde seus direitos básicos são negados. Ótimo para debater e refletir informações. Obrigada aí, eu não conheço. Aí tem gente pedindo seu e-mail para contato, se possível. Olha, eu vou botar aqui o meu Instagram, que é mais fácil, porque o meu e-mail sobrecarrega e eu provavelmente não vou ler todas as mensagens. Sim. Então, eu vou botar aqui que lá é mais fácil de eu administrar. Tem mais uns aqui, eu vou lendo. Pode ir lá. Tá. Se temos mesmo 1 milhão de trabalhadores na educação social, esse seria, ao meu ver, um motivo radical para a gente seguir lutando pela conquista da formação profissional no nível superior, pela garantia dos sujeitos de direitos e não exploração, morte da profissão no presente e no futuro. Essa é a Patrícia, e o Marcelo comenta. Como na educação escolar fundamental, o professor polivalente poderia ter formação apenas de nível médio. Com a mudança da legislação, houve um tempo considerável para que fosse feita a adequação, né? Eu acho que essa questão do tempo, né, que a gente deixa de discutir muitas vezes, né, a transição, a gente está pensando aqui uma coisa para o futuro, talvez a gente não viva isso mesmo na sua plenitude, né, mas a gente está pensando indo para frente. Acho que é isso que o Marcelo está falando e falando das outras profissões que tiveram esse tempo de adequação. Paula, deixa só, então, porque eu não respondi a pergunta lá o que eu faria se eu fosse o relator. Eu faria exatamente isso. Eu acho que a gente tem que fazer um processo progressivo, sabe? Para chegar, para não precipitar as coisas, porque, por exemplo, qualquer profissão vai servir para ser educador social, entendeu? O cara faz um curso de design de interiores, não é? Vai servir para ser educador social? Então, a gente... Por isso que eu não gostei do projeto dele, porque ele é muito pequeno, ele precisa descrever um pouco a função. Eu faria uma descrição da função e faria uma proposta de política de implementação da função de educador social, né? E deixaria isso bem claro, assim, de passo 1, passo 2, passo 3, para que não tivesse nenhuma possibilidade de postergação também, porque às vezes esses processos que a gente faz, ele nunca vai para a fase 2, ele fica sempre na fase 1, né? Então, eu acho que não pode ser um projeto curto, sabe? Você vê, por exemplo, o Conselho Tutelar, a gente tem toda a descrição do Conselho Tutelar no Estatuto, depois tem uma lei municipal que define a escolha, e depois tem o Ministério Público que faz uma regulamentação de como, se tem prova, se não tem prova, entendeu? Então, assim, era uma função totalmente nova, e nós temos quase 30 anos implementando essa função, e ainda escapa conselheiro tutelar que não tem nada a ver, né? Isso fazendo prova, fazendo processo eletivo, né? Então, eu acho que aqui o trabalho da gente é convencer a trabalhar com a ideia de função complexa de educador social de rua, não de uma função simples que é só 3 linhas que resolve. Fica criado a função de educação social de rua, para exercê-la, a pessoa tem que ter ensino superior e poderão exercê-la pessoas que têm ensino médio e já estão exercendo a função. Isso vai dar uma confusão. A gente teve muitas negociações nesse processo todo, né? Desde 2015. Então, muitas coisas que a gente propunha, nós fomos sendo convencidos de que o modelo de uma lei de profissão hoje em dia
que o Congresso está lidando com ela, é esse o modelo. A gente tinha muitas outras coisas, muitas. Elas foram sendo tiradas para ficar enxuto, ficar assim, curto mesmo. Mas talvez, e também essa era a mentalidade do Senado, talvez agora na Câmara é outra mentalidade, não sei, né? Mas o legal, assim, que eu estou encontrando aqui nessa conversa, entre tantas outras coisas, é uma sintonia absoluta entre o que a gente pensa, né? Uhum. E também a inspiração e o ânimo para a gente conseguir continuar lutando, né? Porque o Mário vai nos acalmando um pouco, parece, né? Às vezes a gente entra quase num desespero, assim, porque é muito difícil, são muitas frentes, e para mim, particularmente, talvez, a que mais me tira, não sei, assim, mas a que me impressiona é que os próprios educadores sociais ficam fazendo a luta contra si. Mas isso, Verônica, não dá para fazer... Vou te dar a dica da escuta empática. A gente tem que ouvi-los para entender. E, por exemplo, nessa conversa que eu tive com o Marquinhos, ele entendeu essa questão da perspectiva de futuro. Ele ficou em dúvida. Ele falou assim, não, eu entendi o que você está dizendo. Você está projetando uma coisa muito mais digna, muito mais complexa, muito mais... que eu não sei se dá para implementar agora. Eu falei, pois é, então, nós temos que combinar esse seu imediatismo de resolver um problema, né, com uma perspectiva de futuro. É isso que você quer projetar para os seus educadores, que eles vão ser eternamente pessoas com o ensino médio, que vão ser com uma remuneração correspondente, porque, obviamente, o fato de ter ensino médio vai baixar a remuneração deles, não é? Ou você quer projetar uma função mais complexa, que tenha um reconhecimento maior da sociedade, que vai demandar mais esforço pessoal de quem quer entrar nessa profissão, não é? Então, eu acho que esse diálogo, essa escuta empática, né, dos educadores, é muito importante, porque a situação está complicada, gente. Assim, a flexibilização da legislação trabalhista, o aumento do desemprego, né, são 14 milhões de pessoas desempregadas, né? Mas o mais triste dessa estatística são aqueles quase 3, 4 milhões que desistiram de procurar emprego, né? Que mostra, assim, a pessoa já cansou de ir atrás de uma alternativa, né? Então, eu acho que tem que ter eu acho que essa conversa de hoje aqui foi interessante, porque eu acho que vocês estão liderando um processo com uma perspectiva de futuro. Sim. Tem um outro grupo querendo resolver um problema imediato. Talvez tenha conciliação, mas eu não vejo muita contradição entre os dois, porque um é uma pessoa que tem uma necessidade imediata e quer resolver isso agora, e vocês estão tentando pensar que isso resolve agora, mas cria um buraco lá na frente. Então, vocês estão querendo se antecipar a isso, e eu acho que é preciso, nesse diálogo, convencer as pessoas que é melhor projetar algo melhor, né, mais bem estruturado, e resolver esse problema imediato no passo a passo. Então, tudo bem, vamos aceitar que durante um período de transição, mas depois de um tempo, nós vamos precisar avançar para isso. Não é? Eu acho que esse é o melhor caminho. Ah, que bom. Olha, já estou me sentindo mal, já estamos muito adiantados, mas a gente tem o Eduardo Galeano com direito ao delírio, que é tão bonito que ele diz, né? Vamos colocar, Paula, tu faz já vamos terminando, né, pessoal? Só vou pedir uma coisinha antes. Professor, a gente vai sortear 3 livros rapidinho. Tá aí, segura aí. Um número de 1 a 53. 3 números, de 1 a 53. Eu posso dizer os 3 números? Sim, de 1 a 53. Eu vou dizer o número 13, o número 10 e o número 26. Tá certo.
Muito obrigada. A gente vai sortear 2 livros da Menina Observadora e dos Espectros da Educação Social. Aí eu vou falar quem que é aqui, rapidinho. É a Natália Lima de Castro, número 13. Número 10, Rafaela Calvo Pereira. E Edirlene Rigolin. Mandem o endereço de vocês no e-mail do PCA, que a gente providencia o envio, ok? Tenho orgulho de ser educadora social. Que bom. Muito bem, muito bem. A Verônica, que é a autora e organizadora desses livros, ela que nos presenteou aí, ok? Vamos lá, Thaís. Eduardo Galeano, otra de las frases, mensajes de las concentraciones en las plazas de Cataluña, de España, es esta: si no nos dejáis soñar, no os dejaremos dormir. Y yo le voy a pedir ahora, espero que acepte, que nos haga soñar con la lectura de uno de sus fragmentos. Sí, voy a leer unas palabritas que tienen que ver con el derecho de soñar, con el derecho al delirio, a partir de algo que me ocurrió en Cartagena de Indias, hace ya algún tiempo, cuando estaba en la universidad dando una charla junto con un gran amigo, un director de cine argentino, Fernando Birri. Y entonces los muchachos, los estudiantes, hacían preguntas, a veces a mí, a veces a él, y le tocó a él la más difícil de todas. Un estudiante se levantó y preguntó: ¿para qué sirve la utopía? Y yo lo miré con lástima, digo, uy, qué lío ahora. Y él contestó estupendamente, de la mejor manera. Dijo que la utopía está en el horizonte. Y dijo: yo sé muy bien que nunca la alcanzaré, que si yo camino 10 pasos, ella se alejará 10 pasos. Cuanto más la busque, menos la encontraré, porque ella se va alejando a medida que yo me acerco. Buena pregunta, ¿no? ¿Para qué sirve? Pues la utopía sirve para eso, para caminar. Muy bien, muy buena respuesta. ¿Nos levantamos, por favor? Sí. ¿Y caminamos también? Bueno, perfecto. Nos vamos hacia la utopía. Muy bien. Por favor. ¿Qué tal si deliramos por un ratito? ¿Qué tal si clavamos los ojos más allá de la infamia para adivinar otro mundo posible? El aire estará limpio de todo veneno que no provenga de los miedos humanos y de las humanas pasiones. En las calles, los automóviles serán aplastados por los perros. La gente no será manejada por el automóvil, ni será programada por el ordenador, ni será comprada por el supermercado, ni será tampoco mirada por el televisor. El televisor dejará de ser el miembro más importante de la familia y será tratado como la plancha o el lavarropas. Se incorporará a los códigos penales el delito de estupidez que cometen quienes viven por tener o por ganar en vez de vivir por vivir nomás, como canta el pájaro sin saber que canta y como juega el niño sin saber que juega. En ningún país irán presos los muchachos que se nieguen a cumplir el servicio militar, sino los que quieran cumplirlo. Nadie vivirá para trabajar, pero todos trabajaremos para vivir. Los economistas no llamarán nivel de vida al nivel de consumo, ni llamarán calidad de vida a la cantidad de cosas. Los cocineros no creerán que a las langostas les encanta que las hiervan vivas. Los historiadores no creerán que a los países les encanta ser invadidos. Los políticos no creerán que a los pobres les encanta comer promesas. La solemnidad
se dejará de creer que es una virtud. Y nadie tomará en serio a nadie que no sea capaz de tomarse el pelo. La muerte y el dinero perderán sus mágicos poderes y ni por defunción ni por fortuna se convertirá el canalla en virtuoso caballero. La comida no será una mercancía, ni la comunicación un negocio, porque la comida y la comunicación son derechos humanos. Nadie morirá de hambre, porque nadie morirá de indigestión. Los niños de la calle no serán tratados como si fueran basura, porque no habrá niños de la calle. Los niños ricos no serán tratados como si fueran dinero, porque no habrá niños ricos. La educación no será el privilegio de quienes puedan pagarla, y la policía no será la maldición de quienes no puedan comprarla. La justicia y la libertad, hermanas siamesas, condenadas a vivir separadas, volverán a juntarse, bien pegaditas, espalda contra espalda. En Argentina, las locas de Plaza de Mayo serán un ejemplo de salud mental, porque ellas se negaron a olvidar en los tiempos de la amnesia obligatoria. La Santa Madre Iglesia corregirá algunas erratas de las tablas de Moisés y el sexto mandamiento ordenará festejar el cuerpo. La Iglesia también dictará otro mandamiento que se le había olvidado a Dios: amarás a la naturaleza de la que formas parte. Serán reforestados los desiertos del mundo y los desiertos del alma. Los desesperados serán esperados y los perdidos serán encontrados, porque ellos se desesperaron de tanto esperar y ellos se perdieron por tanto buscar. Seremos compatriotas y contemporáneos de todos los que tengan voluntad de belleza y voluntad de justicia. Hayan nacido cuando hayan nacido y hayan vivido donde hayan vivido, sin que importe ni un poquito las fronteras del mapa ni del tiempo. Seremos imperfectos, porque la perfección seguirá siendo el aburrido privilegio de los dioses. Pero en este mundo chambón y jodido, seremos capaces de vivir cada día como si fuera el primero y cada noche como si fuera la última. Bonito, né? Então, nós só temos a agradecer a presença de todo mundo, em especial, muito especial ao Mário, que estamos mais próximos de novo, vamos te chamar de novo, eu acho. E aí, fecha, Paula, estamos terminando. Obrigada, Mário. Se você quiser dizer alguma coisa também, Mário. Muito obrigado pela atenção de todos vocês, uma boa noite para todos. Pessoal, agradeço em nome do PCA, da ESMAR. Muito obrigado, Mário, pelas reflexões de hoje. Isso vai render ainda boas conversas e espero que o nosso próximo encontro seja presencial para a gente poder se abraçar e agora poder sair, tomar uma cerveja, conversar. Um abração, gente. Boa noite, viu? Obrigada, Verônica. Boa noite, boa noite. Tchau, pessoal. Tchau, Mário. Tchau, todo mundo.